Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, aqui é o irmão Vitor. Eu vou estar aqui mais uma vez trazendo uma pequena exposição da palavra do Senhor. Dessa vez nós vamos ler o livro de 1 Reis, capítulo 21, versículos do 1 ao 3. Está escrito assim: Sucedeu depois destas coisas, tendo Nabote, o jizreelita, uma vinha que em Jizreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Versículo 2. Que Acabe falou a Nabote, dizendo: Dai-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela. Ou, se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Versículo 3. Porém Nabote disse a Acabe: Guarda-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Amém? Esses três versículos aqui, eles resumem o capítulo 3 aqui, que é uma citação que aconteceu na história de Nabote. Acabe, ele era um rei muito perverso, né? Ele foi o rei que recebeu o título de pior rei de Israel, porque ele fez tudo ao contrário daquilo que o Senhor ordenara ao povo fazer. Então, o contexto desse texto aqui, Acabe estava vindo para sua casa porque ele tinha sofrido uma derrota, né? Ele tinha desobedecido ao Senhor e feito aliança com Beni-Hadad. Ele venceu o exército de Beni-Hadad, mas ele foi derrotado porque ele desobedeceu a ordem do Senhor. E em vez dele exterminar Beni-Hadad, ele fez aliança com ele. Então, o Senhor o repreendeu através de um profeta, e ele voltou desgostoso para casa. Então ele foi, juntamente ali da sua esposa, né, que era Jezabel, e ele foi para Jizreel, porque o palácio de Acabe não era em Jizreel. Em Jizreel era um dos palácios dele, né, uma das casas dele. Então ele vai para lá. Depois dessa situação, a palavra diz que ele estava desgostoso, triste por causa dessa repreensão do profeta, da parte do Senhor. E aí ele se encontra com Nabote. E Nabote era vizinho de Acabe, mas Nabote era justo. Então é importante a gente ver aqui, aplicando para os dias de hoje, que muitas das vezes o Senhor nos coloca perto de pessoas que são ímpias, são terríveis, mas a gente não deve se deixar abater. Por mais que o palácio de Acabe ficava ali, né, vizinho à vinha de Nabote, mas Nabote ele não se deixava abater por aquilo. Ele seguia bem, tranquilo, com a herança que os seus pais tinham dado a ele, que era a vinha. Então, se a gente for analisar aqui os significados dos nomes de Nabote, Nabote pode significar broto, né? A palavra Jezreel, que é onde ele morava, significa onde Deus plantou. E Acabe, no próprio significado da palavra, ele tem um dos significados, né? Destruir, acabar, matar. Então, é um versículo muito profundo, porque ele traz essa síntese que aconteceu verdadeiramente, mas que até os próprios nomes do Senhor vai nos mostrando as situações que muitas das vezes o inimigo ele tenta nos tomar, tenta nos tirar de locais onde o Senhor nos plantou. E é importante a gente ter essa firmeza de Nabote, porque Acabe vai chegar a ele no versículo 2, e a gente percebe que Acabe fala com Nabote aqui de várias formas. Primeiro ele chega pedindo, né? Dai-me a tua vinha. Depois ele dá uma justificativa, né? Fala, me dá porque eu quero fazer uma horta, porque ela está vizinha à minha casa, né? Depois, pela terceira vez, ele dá outra opção. Ele oferece algo melhor, né?
por fim, ele pede o valor, ou seja, ele quer comprar, né? Então é importante a gente ver que Acabe, trazendo aqui para os dias de hoje, pode simbolizar muito bem o nosso inimigo, né? O inimigo das nossas almas. Porque muitas das vezes ele tenta nos tirar da herança que o Senhor nos deu, né? Ele tenta nos tirar do foco da nossa salvação, tenta nos tirar dos valores que o Espírito Santo nos dá. Então ele oferece, muitas das vezes, ele vem de forma tranquila, às vezes ele oferece algo aparentemente melhor, né? A gente se lembra que, eu me lembro daquela passagem que o inimigo tentou a Jesus, né, que ele ofereceu todos os governos do mundo se Jesus o adorasse. Então é importante a gente entender isso para que a gente não se entregue, não venda aquilo que Deus nos deu, porque se a gente for reparar aqui no versículo 2, quando Acabe fala a Nabote que ele daria algo melhor, a gente pode parar para pensar, mas se Acabe tinha uma melhor, por que ele queria de Nabote? Né? Ou então Acabe oferece para ele uma horta no lugar da vinha, só que a horta é uma plantação muito rasteira, como as alfaces, por exemplo, que a gente puxa, né? Agora vinha não, vinha é todo um detalhe que tem para a gente fazer o plantio, né? Para a gente fazer a colheita. Então é uma questão de raízes profundas que a gente tem na fé em Cristo. E o mundo nos oferece muitas das vezes coisas superficiais, coisas que vão nos satisfazer apenas no momento. Então a gente precisa entender que Nabote, ele foi firme, né? E ele pediu ali a Acabe que o Senhor guardasse ele para que ele não entregasse a herança dos seus pais. É muito importante a gente ter isso em consciência, porque o Senhor, ele não nos dá qualquer coisa. Ele não nos dá uma coisa descartável. Aquilo que o Senhor dá para nós é algo muito precioso, muito valoroso. Por mais que a gente não veja, né, mas o Senhor está operando milagres por nós em todo o tempo. Só o fato da gente acordar de manhã, da gente poder respirar, o nosso coração bater, já é um livramento, uma bênção, um milagre do Senhor por nós. Então, quando o Senhor nos dá esses frutos do Espírito Santo, os valores, nos dá a herança da salvação, nos chama para a sua cruz, né, para a gente carregar a cruz ali junto e caminhar juntamente com o Senhor em direção aos céus, é uma herança maravilhosa, né? É o reino dos céus que a gente vai herdar ali. E o inimigo, ele quer nos tirar de todo jeito desse caminho. Me faz lembrar também a passagem de Daniel, quando chegou ali na Babilônia, né? Que tinha aquela mesa que o rei tinha preparado para eles e ele preferiu não se contaminar. Também dá para a gente relacionar com essa história, porque houve ali uma oferta de algo que aparentemente era melhor do que ele tinha aprendido. Mas ele não cedeu, e nós também não devemos ceder, porque a palavra de Deus, ela é firme e ela é eficaz, ela é verdadeira. E ela diz que aquele que persevera até o fim será salvo. Então nós devemos ficar firmes na palavra, nos alimentar da palavra e ser assim como Nabote. Por mais que a gente corra risco de vida, porque até o Nabote morreu, né? Foi morto por causa que ele não cedeu, não vendeu a sua herança. Mas a nossa herança, ela é incorruptível. E nós devemos segurar sempre, sempre segurar com todas as forças as nossas heranças, a nossa coroa, a nossa salvação, e não se entregar aos prazeres deste mundo, não ceder às ofertas do inimigo, dizer não àquele convite que te parece persuasivo, que te parece bom, mas que o Espírito Santo de Deus toca no seu coração e te diz não. Então nós precisamos ter essa firmeza, porque Jesus Cristo vale muito mais
do que qualquer coisa que a gente possa ter nessa vida. Então, é esta mensagem que eu deixo aos irmãos e quero agradecer mais uma vez. Muito obrigado a todos que me assistem aí no canal e espero estar gravando mais vídeos em breve, tá bom? Receba essa palavra e que Deus te abençoe poderosamente. Que a paz do nosso Senhor Jesus continue com todos nós. Amém.